momento, mais uma vez, nas tuas mãos. Guarde os nossos corações e leve cativos os nossos pensamentos para que venhamos adorar o Senhor como o Senhor merece. Ajude-nos, Senhor, a refletir em tudo que estamos cantando, em tudo que estamos ouvindo. E ao sairmos daqui, Senhor Deus, saiamos encorajados a obedecer e a cumprir a sua palavra. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém. Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos de número 34. Vamos ler alguns versículos antes de iniciarmos o momento de adoração com os cânticos. Salmo 34. Salmo 34, a partir do versículo 11. 34, 11, diz assim: Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Quebrantado. Vamos nos colocar de pé? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Oh, 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 oh. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Ainda de pé, nós precisamos lembrar daquilo que a gente canta, como eu costumo falar aqui. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Apesar de todo o sofrimento na cruz, apesar de toda a dor essa que deveria ser minha, deveria ser de cada um de nós. Gentilmente, ele perdoou os pecados de todo mundo ali, nos atraiu, me atraiu, e sem palavras, porque não tem explicação, não tem o que dizer. Não tem como expressar a gratidão, o amor, o benefício, não tem como entender, não tem como a gente chegar à conclusão de por que ele fez isso. É totalmente por amor, totalmente porque ele nos ama e cuida de nós. Então, assim, como resposta, eu me aproximo, quebrantado pelo seu amor. E que a gente possa lembrar disso até que ele venha. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar.
graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do seu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. De nós, se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Glórias a Deus, sim. Amém. Esse é o momento que nós tiramos para trazermos nossos dízimos e as nossas ofertas. Tem um gasofilácio, essa caixa branca aqui à frente. Eu continuo usando o termo antigo, né? Gasofilácio. Pois é, tá certo, né? Então, aqueles que tiverem trazido suas ofertas podem se dirigir até o gasofilácio durante a canção mesmo, sem constrangimentos. Então, aqueles que estiverem nos visitando, como a gente costuma lembrar, não se sintam constrangidos, é um momento, uma honra, um privilégio de podermos devolver uma pequena parte. Então, glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Mais uma vez do início. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, a Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que deles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos.
Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Mateus 5. Vamos ler só um versículo. Mateus, capítulo 5. Versículo 16. Mateus 5, 16. Diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A gente vai cantar agora, Brilha em Mim. Vou pedir só um segundinho de paciência aos irmãos, para a gente achar a cifra aqui que a gente achava que estava na pasta, mas não estava. Tu me escolheste pra ser forte, mas eu sei que essa minha força vem do teu amor. Ser honrado, puro e verdadeiro são virtudes que só tem quem vive em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Quero me afastar de maus caminhos que me ponham longe de você. De mãos dadas caminhar contigo e nunca me perder. Meus desejos hoje aqui renego, dependente sou do teu amor. Quero sempre a tua luz brilhando em mim, Senhor. Brilha essa luz em meu viver. Sou o teu vaso, vem me encher. Que essa luz que vem de ti, cada dia mais, Senhor, brilhe em mim. Tu me escolheste pra ser forte, mas eu sei que essa minha força vem do teu amor. Do teu amor. Ser honrado, puro e verdadeiro são virtudes que só tem quem vive em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Quero me afastar de maus caminhos que me ponham longe de você. De mãos dadas caminhar contigo e nunca me perder. Meus desejos hoje aqui renego, dependente sou do teu amor. Quero sempre a tua luz brilhando em mim, Senhor. Brilha essa luz em meu viver. Sou o teu vaso, vem me encher. Que essa luz que vem de ti, cada dia mais, Senhor, brilhe em mim, mesmo que o mundo queira dar-me outra razão.
essa luz em meu viver. Sou o teu vaso, vem me encher. Que essa luz que vem de ti, cada dia mais, Senhor, brilha essa luz em meu viver. Sou o teu vaso, vem me encher. Que essa luz que vem de ti, cada dia mais, Senhor, cada dia mais, Senhor, brilhe em mim. Depois de uma breve ausência, agradeço as orações dos irmãos em meu favor. Fiquei bem baqueado mesmo uns dias aí, pegando Covid de novo e possivelmente outra virose junto, né? Mas tudo para nos lembrar que a nossa saúde, a nossa força vem do Senhor. Por isso que eu estou sentado ainda, não estou 100%, estou um pouquinho fraco ainda, mas realmente agradeço a Deus o privilégio de estar de volta hoje. Estamos dando continuidade no nosso estudo no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, estamos falando sobre a redenção de Deus, né? A glória da redenção de Deus. Hoje nós vamos focar em Êxodo capítulo 4, versículos de 1 a 17. E para lembrarmos do contexto, ainda estamos no mesmo local. Moisés está ali no deserto Sinai, próximo ao Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe, com os rebanhos do seu sogro Jetro. E 2 semanas atrás nós vimos ele ali no deserto e na distância ele enxerga uma sarça, um arbusto, né, que está em chamas, mas não está se consumindo. Então ele se aproxima da sarça. Ali ele ouve a voz do Senhor saindo de dentro da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui. Deus continuou dizendo: tire as sandálias, porque o lugar em que você está é terra santa. E nós vimos Deus interagindo com Moisés ali por meio dessa revelação na sarça ardente. E ele apresenta a Moisés o seu plano de resgatar, de libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. E ele apresenta o plano de usar Moisés para voltar para o Egito. Agora Moisés com 80 anos de idade, tendo saído do Egito com 40 anos, depois de ter assassinado aquele egípcio que estava maltratando um israelita. Ele passa 40 anos no deserto, na região de Midian, onde ele casa, tem filhos, trabalha como pastor de rebanhos para o seu sogro. E agora, Deus está lhe dizendo: eu vou levá-lo de volta ao Egito, o lugar de onde você fugiu 40 anos atrás. E agora você vai desempenhar um papel novo. Você vai resgatar o meu povo. Nós vimos 2 semanas atrás que Moisés, no início, ele disse: quem sou eu? Contemplando a grandeza desse projeto de redenção. Quem sou eu? Uma pessoa, um homem com 80 anos,
pastor de ovelhas, tendo fugido devido àquela situação. Moisés, ele reconhece que ele é homem, que ele é fraco, que ele é pequeno, diante de uma obra enorme, e ele se assusta com isso. Por isso ele responde dessa forma ao Senhor. Mas se vocês se lembram, quando Deus se revelou a ele, logo no início, ali na sarça ardente, diz que Moisés se assustou e escondeu o seu rosto. Diante daquela revelação de Deus, ele reconheceu quem ele era e ele se escondeu. Por quê? Porque a Bíblia também revela que é impossível alguém olhar para Deus e permanecer vivo. Então, há um certo reconhecimento por parte de Moisés de que este é o Deus Altíssimo, que esse é o Deus Todo-Poderoso que está se revelando a mim, e ele, diante dessa realidade, esconde o seu rosto. Vocês viram na semana passada, depois de Deus ter se revelado a Abraão como o Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac, ele também disse certas coisas a Moisés para que Moisés tivesse confiança nesse plano de Deus. Deus se apresentou a Moisés como o Eu Sou, o Senhor autoexistente, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor presente e capaz de capacitar Moisés. Ele se apresentou como Yahvé, traduzido como Jeová, o Deus suficiente para a realidade da situação. Então isso foi onde nós paramos na semana passada. E hoje nós vamos ver dúvida por parte de Moisés, mas o poder revelado de Deus naquela circunstância. Vamos ver as dúvidas e o medo de Moisés resultando numa demonstração de poder por parte de Deus. Como Moisés, quando nós estamos em situações difíceis, situações de medo, de dúvidas, de anseio, incerteza, é muito fácil nós olharmos para a nossa situação e esquecermos o Senhor que nós servimos. Mas aqui, Deus se demonstra como o Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus Todo-Poderoso, o Deus capaz de superar todas as coisas, todos os medos e todas as dificuldades. Da mesma forma, nós podemos aprender em nossas vidas, diante de qualquer circunstância, que esse é o mesmo Deus a quem servimos. O Eu Sou, o Deus autoexistente, o Deus Todo-Poderoso. Nós podemos aprender a confiar plenamente na palavra de Deus, porque Deus tem se demonstrado não apenas poderoso, mas um Deus presente, um Deus fiel, um Deus que cumpre sua palavra. No caso de Moisés, confiança na presença e no poder de Deus vai ser o motivo principal da sua força ao voltar ao Egito e resgatar o povo de Israel. Imagine Moisés voltando, um lugar onde ele sabe que o faraó é poderoso, que basta uma ordem, ele pode tirar a vida de qualquer um. Então Moisés, reconhecendo isso, ele precisa dessa confiança, ele precisa reconhecer quem Deus é. Hoje, nessa interação entre Moisés, nós observamos duas questões importantes que eu quero destacar. Nós aprendemos que, primeiro, a dúvida e o medo diante da circunstância é algo normal para o ser humano. Por quê? Porque nós sabemos que somos pequenos e somos fracos. Mas segundo, nós descobrimos um Deus capaz de superar esse medo. Moisés duvidando de sua própria força, da sua própria habilidade, e até pedindo no nosso trecho de hoje que Deus envie outra pessoa. Interessante, porque esse foi o homem que é atribuído como autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Um homem que aparentemente é um homem de fé, porque Hebreus nos apresenta Moisés como um homem de fé. Mas diferente de Abraão, que atendeu ao chamado de Deus imediatamente,
Moisés duvidou. E esse trecho de hoje vai nos mostrar mais 3 desculpas que ele vai usar. Semana passada ele usou uma desculpa e na semana retrasada ele usou outra desculpa. Então, 5 desculpas que Moisés apresenta a Deus aqui nesse trecho. Um homem de dúvida, mas ao mesmo tempo um Deus paciente, gracioso, que vai se revelar a ele como um Deus poderoso. Imaginem só. Moisés estava vivendo numa certa tranquilidade, no deserto, 40 anos, sem se preocupar com os acontecimentos ali no Egito, vivendo como pastor de rebanhos. Imagino que ele tinha outras pessoas também que o acompanhavam ao levar os rebanhos para lugares distantes, mas uma certa tranquilidade. E agora Deus está lhe chamando para trocar essa tranquilidade por uma aventura cheia de riscos e perigos. Mas uma coisa que eu tenho falado ao longo dos últimos anos, especialmente quando nós estudamos a respeito dos patriarcas um tempo atrás. A Bíblia não é um relato de homens e mulheres grandes e sábios. Muitas vezes a gente tem essa tendência de destacar certas pessoas como o exemplo que nós devemos seguir. Mas a verdade é que a Bíblia não nos conta histórias de homens e mulheres grandes e valentes e sábios. A verdade é que a Bíblia nos conta histórias de homens e mulheres como nós, pecadores, fracos, pequenos, carentes de um Salvador que possa lhes resgatar. Carentes de um Deus que demonstre graça, misericórdia e salvação. A Bíblia é uma história de resgate. Essa história de Êxodo, dentro da grande história bíblica, nos apresenta um retrato da redenção de Deus. Mas a história toda das Escrituras é uma história de resgate. E nesse resgate há um herói, e o herói não é Moisés. Você pode pensar que é. O herói também não é Arão, o irmão de Moisés. O herói é Deus. Porque Deus, como o autor da história, ele é o Deus que entra na história, que age dentro da história, por meio de poder, por meio de graça, e que vai desempenhar um papel que nenhum ser humano pode desempenhar, que é o papel de resgate humano. Então vamos lá. Êxodo capítulo 4, o trecho de hoje é versículo 1 ao 17. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: quem é isso? Que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: põe agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: ponha a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses 2 sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca. E a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envie alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés.
O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais. O contexto da história é essa sarça ardente. Continua mais de um capítulo essa interação entre Deus e Moisés. Moisés, já havendo apresentado meio que 2 desculpas, aqui ele vai apresentar mais 3 desculpas e Deus vai dar 3 respostas. A primeira desculpa que Moisés vai dar: eles não vão me acreditar. Eles não vão acreditar que o Senhor me enviou, nem vão acreditar que o Senhor se revelou a mim aqui no deserto. Moisés, já imaginando a perspectiva das pessoas, vão dizer, eles vão pensar que eu sou louco, que não de fato vi o Senhor, que não de fato ouvi o Senhor, nem recebi esse chamado. Vão pensar que eu sou um homem doido. E qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus foi uma de poder, em demonstração com 3 sinais específicos, certo? 3 sinais Deus vai dar a Moisés. O primeiro sinal é o sinal do cajado, o bordão. Na verdade, nós vamos ver esse cajado sendo utilizado muitas vezes ao longo do relato em Êxodo. Deus vai usar esse cajado, essa vara de madeira, para fazer grandes milagres. Não porque o cajado em si tinha algum poder, mas que o Deus por trás do cajado é capaz de fazer grandes coisas. Então, Deus manda ele jogar o seu cajado assim no chão e o cajado se torna uma serpente. Quem é que gosta de cobra? Levanta a mão aí, quem gosta de cobra mesmo. Alguém? Ninguém? Que bom, né? A maioria das pessoas não gostam. A maioria das pessoas tem um certo medo, né? Eu não tenho tanto. Eu fui criado assim num sítio, acampamento, e como criança eu costumava pegar a cobra jiboia com a mão. Eu ainda hoje não tenho medo. Mas se for uma cascavel, uma cobra coral, eu tenho respeito. Não tenho medo, mas eu tenho respeito. Certo? Normalmente eu vou dar uma enxadada na cabeça da cobra venenosa. Por quê? Porque eu conheço os riscos. Eu imagino que nesse caso era uma serpente venenosa. Por quê? Porque diz que Moisés fugiu, ele se assustou, ele fugiu daquele local onde estava o cajado. Eu imagino, tendo todo mundo aqui dito que não gosta de serpente, de cobra, que vocês teriam feito iguais. Talvez algumas das mulheres aqui teriam gritado, né? Talvez uns homens também, não sei. Às vezes os homens também gritam, né? Mas imagina o susto dele. O cajado que ele usava para tocar os rebanhos era símbolo, né, de proteção para as ovelhas. E agora ele vê esse cajado como algo que apresenta um perigo, um risco. Mas Deus faz isso, e ele diz no versículo 5, o Senhor disse, isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Um sinal. Ninguém aqui, eu acho que já jogou um pedaço de pau no chão e virou uma serpente, né? Isso é algo fora do normal. É um sinal, é um milagre. O milagre, por definição, é algo que vai contra as leis da natureza. Você não joga um pau no chão e ele se torna uma serpente. Isso não acontece. Então é uma obra sobrenatural de Deus. E Deus faz isso para responder a Moisés a sua primeira desculpa. Eles não vão acreditar em mim. Ah, mas aqui está um sinal que você pode apresentar. E eles vão ver que é algo diferente. Segundo sinal, a mão que se torna leprosa. Deus fala para ele colocar a mão no peito e quando ele tira a mão, ela está branca com lepra. Agora, lepra, o termo aqui no Antigo Testamento era um termo que era usado para diversas doenças de pele, certo? Então a gente não sabe exatamente qual era a doença
específica, se era hanseníase ou se era alguma outra coisa, mas de alguma forma, quando ele tira a mão, a sua mão está branca com essa doença de pele, essa lepra. E o Senhor continuou no versículo 8. Se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Então, Moisés, se o primeiro sinal não for suficiente, deixa eu lhe dar outro sinal, para demonstrar novamente o meu poder e o meu chamado sobre a sua vida. Mas Deus continua dizendo, se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio, que vai ser o rio Nilo, né? Pegue um pouco de água do rio, derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio vai se transformar em sangue. Quem aqui já viu a água se tornar em sangue? Alguém? Não? Também não. Mais um milagre, né? Então, 3 sinais que Deus dá a ele, e esses 3 sinais são a resposta de Deus dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sou o Deus da aliança, sou o Deus que cumpre a palavra. Sou um Deus fiel, mas não somente isso, eu sou um Deus poderoso. Eu sou o Senhor, o grande eu sou, apresentado na semana passada, que existe antes do tempo e depois do tempo. Eu sou um Deus eterno, um Deus autoexistente, e por conta disso, eu sou o Deus todo-poderoso, capaz de lhe capacitar para enfrentar um povo incrédulo. Então essa foi a primeira desculpa. E a resposta de Deus não foi só uma palavra, mas foi um sinal. Poder. Versículo 9. Se eles não acreditarem nesses 2 sinais, nem ouvirem o que você disser, talvez eles vão acreditar no terceiro sinal. Deus sabe que muitas vezes o ser humano é teimoso, né? Mas eu creio que é também porque o povo de Israel tinha passado mais de 400 anos ali no Egito, dentro de um contexto idólatra, não servindo fielmente ao Deus de Abraão. Deus sabe que por causa desse contexto, eles precisam de evidência de que esse de fato é o mesmo Deus, que este é o Senhor que já foi apresentado nas Escrituras a Abraão, Isaac e Jacó. E agora nós chegamos na segunda desculpa, no versículo 10. A segunda desculpa de Moisés não é que o povo não vai acreditar em mim, mas agora eu não sei falar direito. Tem alguns comentaristas que pensam que Moisés era gago. O trecho não nos diz isso, certo? Diz simplesmente que ele tinha língua pesada, ou boca pesada. O que é que isso significa? Talvez ele tinha medo de falar em público. Talvez ele tinha essa dificuldade de falar na frente das pessoas. De alguma forma, ele estava dizendo, Senhor, não me use, eu não consigo falar direito, eu sou a pessoa errada para essa tarefa. É impressionante como Deus ouve as desculpas de Moisés e ele oferece respostas para os medos de Moisés. A verdade-chave dessa história não é que Moisés foi um grande homem. Não é. Se você lê o livro de Êxodo porque você acha que Moisés é o herói da história, é porque você não leu entre as linhas e enxergou a grande história. A verdade-chave dessa história também não é uma história bonita de culturas diferentes, pessoas diferentes. Também não é uma história que simplesmente apresenta princípios pragmáticos para as nossas vidas. Essa história está na Bíblia para nos ensinar mais sobre Deus. O eu sou, o Deus da aliança, o Deus fiel, todo-poderoso, capaz de encarar qualquer obstáculo e qualquer incredulidade do ser humano. Nós vemos aqui Deus se revelando não apenas como o Deus da aliança e o Deus todo-poderoso, mas também como um Deus paciente. Só depois da 5ª desculpa que diz que a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Então, 4 desculpas ele apresenta, um atrás do outro, mesmo Deus se revelando, demonstrando poder, e Deus demonstra paciência e misericórdia com esse homem que continua demonstrando uma certa incredulidade. Versículo 11, o Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego?
Deus estava dizendo a Moisés assim: você que está dizendo que tem a língua pesada, que tem dificuldade de falar, não fui eu que fiz a sua boca, não fui eu que fiz você desse jeito. Não sou eu o Senhor? Essa palavra, ou esse nome, Senhor, é o mesmo nome que foi apresentado na semana passada. O eu sou, Yahvé, o Senhor autoexistente. Agora vá, e eu serei com a sua boca. Então, Deus não simplesmente diz, eu vou ser um Deus presente nesse chamado, mas eu vou capacitar a sua própria boca. Eu vou dar para você as palavras para falar. Eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que deve fazer. Então, a resposta de Deus é sua presença. Não só poder, mas presença. Eu estarei com você. Não só isso, eu estarei com sua boca. Certo? Eu não vou estar ali distante de olho, não, mas eu estarei presente em você, lhe dando as palavras que você precisa para falar. Isso deveria ter sido suficiente, vocês não acham? Depois de 4 desculpas, 4 respostas, Deus demonstrando poder, autoridade, presença, não era o suficiente. O versículo 13 nos mostra, não é bem uma desculpa, mas Moisés tentando se esquivar desse chamado. Envia outra pessoa. Não me envia, Senhor, não sou a pessoa certa, não sou ninguém, não sei falar direito. Por meio dessas palavras, nós entendemos que ele estava com medo. Certo? Ele estava com medo diante da situação. De imediato, a resposta de Deus é o quê? Diz, então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Mas é impressionante porque até mesmo com a ira de Deus, ainda assim nós encontramos graça nessa história. Encontramos graça. Por quê? Porque ele vai responder a esse questionamento, ou a essa desculpa. Mande outra pessoa. Deus responde com graça. Deus ajuda Moisés a superar o medo e a fraqueza, lhe dando mais outra resposta. E a sua resposta não é apenas poder, mas é graça. E Deus vai conceder graça enviando Arão também junto com Moisés. E vai ter um amigo, não apenas o seu irmão biológico, mas um parceiro, um colega, um amigo, alguém para lhe encorajar, para lhe fortalecer, para falar como porta-voz quando ele não tinha condições de falar. Deus estava dizendo mais ou menos assim, Moisés, chega de desculpas. Eu vou enviar o seu irmão Arão com você. Ele vai conseguir falar. Você acha que não pode? Ele vai. E eu mesmo lhe darei as palavras. Então Deus disse mais ou menos assim, eu vou me revelar a você, Moisés. E você vai repassar a Arão o que ele deve falar. Deus diz a Moisés que você será como Deus para ele. Não é que Moisés de alguma forma vai ser divino. Não. Não entendam dessa forma. O trecho está dizendo, assim como Deus revela a sua palavra a Moisés, Moisés vai revelar essa palavra a Abraão. Ele vai ser o canal através do qual a palavra de Deus vai chegar a Faraó e ao povo israelita. Deus graciosamente deu a Moisés esse porta-voz, alguém que seria um ajudante na sua fraqueza, alguém que poderia lhe conceder ousadia e coragem com o seu medo, alguém que estaria do seu lado para enfrentar um grande adversário, Faraó, o homem mais poderoso do mundo antigo. O reino do Egito era o maior reino daquela época. E todas as autoridades estavam debaixo dessa autoridade. Mas aqui, porque Deus apresenta não apenas poder, presença, ele também apresenta graça. Ele chega do lado de Moisés, concedendo a ele tudo que ele precisa. Ele dá a ele a capacidade de fazer 3 sinais que por conta própria seria impossível. Ele dá a ele a capacidade de enxergar que Deus está aqui, que Deus está presente. Vocês se lembram, 2 semanas atrás, Deus disse a Moisés, um dos sinais que eu lhe dou é que vocês voltarão a este monte e o povo me adorará nos pés deste monte. Deus está dizendo a Moisés, eu estou lhe enviando, mas você retornará.
Eu estou lhe enviando com poder, com presença e com graça, mas você vai retornar. Eu vou redimir o meu povo, vou resgatá-los da escravidão. E ao chegarem aqui diante deste monte, o povo me adorará. E ali Deus vai estabelecer a sua aliança com o povo, uma aliança conhecida como a aliança mosaica. Mas enxergue uma coisa sobre Deus aqui. Mesmo dizendo que Deus se irou, ou que a ira dele se acendeu, a gente pensa, puxa, Deus foi impaciente? Não. A paciência de Deus é perfeita, né? Não é que Deus faltou paciência. Mas uma das coisas que a gente se esquece muito ao falar sobre Deus é que há uma certa tensão entre alguns atributos de Deus. Já falamos sobre isso, né? Deus é um Deus misericordioso? Sim. Mas ele também é um Deus de ira, um Deus santo. Deus é um Deus paciente? Sim. Mas a paciência de Deus vai até certo ponto e aí vem a cobrança. Certo? Então, a gente precisa manter essa tensão em mente e não pensar, Deus é só bonzinho, Deus só é misericordioso. Não, ele também é um Deus santo. Ele também é um Deus justo. Ele também é um Deus que se ira contra pecado e contra incredulidade. Então, quando diz aqui que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, era justamente porque Moisés ainda estava com medo. Mesmo com toda essa revelação, mesmo com poder, mesmo com presença, ele ainda está com medo. Mas a misericórdia e a graça de Deus vem ao encontro dele e Deus fornece a ele tudo que ele precisa para superar essas desculpas e esses medos. Moisés começa nesse capítulo lutando com uma pergunta que muitos de nós também lutamos. Não sei se você já pensou da mesma forma, mas ouçam. Moisés respondeu, eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Uma luta que muitos de nós temos é, as pessoas não vão me acreditar se eu compartilhar o evangelho, né? As pessoas não vão me acreditar se eu falar a palavra de Deus, vão zombar de mim, vão pensar que eu sou um louco, e muitas vezes a gente usa essa mesma desculpa. Não vão me acreditar. E se eles não me ouvirem? Meus queridos, medo de rejeição, medo de ser mal entendido, muitas vezes nos impede de compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Mas eu quero que você ouça nas palavras de Deus aquilo que você precisa para encarar esses medos. Que Deus é o Deus de poder, que Ele é o Deus presente e que Ele lhe concede graça, mesmo diante de obstáculos, mesmo diante de pessoas que possam lhe chamar de louco, possam não lhe acreditar. Não é que Deus está dizendo, você é qualificado, mas Deus está lhe dizendo, eu vou lhe capacitar. Você pode ser fraco, você pode ter medo, mas o Deus de poder, o Deus da presença e o Deus da graça, ele chega ao seu encontro e lhe dá um espírito de poder para encarar qualquer coisa. Coloquei uma citação aqui. Eu li um comentário essa semana de Tim Chester. O nome do comentário é Êxodo para você. Ali ele escreve assim, a resposta de Deus é, eu dou palavras, eu dou visão e eu dou entendimento. É verdade que Moisés se sentia inadequado e que as pessoas talvez não lhe dariam ouvidos. Mas o Deus que dá palavras é o mesmo Deus que dá entendimento. Deus abre olhos cegos para enxergarem a verdade. Meus queridos, esse é o mesmo Deus que nós servimos. Não é um Deus de milhares de anos atrás diferente que se revelou a Moisés. É o mesmo Deus que ainda hoje capacita. O mesmo Deus que concede poder, presença e graça. A resposta de Deus a Moisés diante dos medos e das dúvidas era mais ou menos assim. Meu poder estará com você. Eu lhe darei as palavras para falar e farei com que o povo lhe entenda. E se você não quiser falar, eu enviarei também o seu irmão, Arão, para lhe ajudar. Meus queridos, isso é graça. É a graça de Deus atuando. E Deus nos oferece a mesma graça
através da presença do seu Espírito, certo? O que Moisés descobriu com esse Deus presente, nós experimentamos em realidade com o Espírito de Deus habitando em nós. Quando Jesus envia os seus 12 discípulos para as redondezas de Israel para pregar sobre o Evangelho do Reino, há um momento ali em Mateus capítulo 10, quando ele diz: e quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Deus prometeu aos seus discípulos a capacitação do Espírito. Lemos até em Atos capítulo 1, quando Jesus ascende, ele volta à destra do Pai. Antes de partir, ele diz aos seus discípulos: vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus apresenta a grande comissão em Mateus 28, ele diz: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus promete estar presente, ele faz isso por meio do seu Espírito, que foi enviado, que no dia de Pentecostes foi derramado sobre o seu povo. E hoje eu e você que temos um relacionamento com Cristo, que fomos salvos, somos resgatados, hoje nós temos a presença do Espírito. Esse Espírito que vem com poder, que vem com presença, o Espírito também cheio de graça, que nos aconselha, que nos conduz, que nos dá sabedoria diante das lutas. Quando nós nos encontramos numa posição em que o nosso testemunho diante dos outros está em jogo, precisamos ter confiança de que Deus está conosco, que Ele nos capacita com seu poder, com seu Espírito. Então, voltando novamente no trecho, o Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Se você não consegue falar, eu tenho certeza que Arão sabe. Deus conhecia Arão. Eis que ele vem ao seu encontro e ao ver você, se alegrará em seu coração. Esse reencontro entre os irmãos vai ser um momento de grande alegria. Depois de 40 anos de separação, Deus vai reunir os dois e vai ser um momento de alegria. Aí Deus diz: você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com sua boca e com a dele. Ensinarei a vocês o que devem fazer. Então Deus estava dizendo, mesmo se Arão não tiver as palavras, eu estou garantindo que eu darei as palavras e eu vou falar para vocês o que vocês devem fazer. Então não vamos tentar especular qual era a deficiência de Moisés, se ele era gago, se ele tinha medo de falar em público. Essa não é a questão importante da história. A questão importante da história é que Deus, que fez Moisés, vai capacitá-lo para fazer a obra que Deus o chamou para fazer. E assim Moisés, mesmo com essa deficiência, vai poder confiar em Deus ao proclamar a palavra do Senhor a Faraó e aos israelitas. Há uma outra lição que nós precisamos aprender. Não há nada pequeno demais para ser usado por Deus. Entenderam? Não há nada pequeno demais para ser usado por Deus. Nem ninguém. Certo? Você pode pensar, eu não sou ninguém. Eu venho no culto, eu sento ali no meu canto, mas eu não vou fazer nada por Deus não, porque eu sou pequeno, eu sou fraco, sou incapaz de fazer qualquer coisa. Moisés perguntou no capítulo 3, quem sou eu? E Deus decidiu usar um bordão, um cajado, um pedaço de madeira para mostrar a Moisés o quão poderoso ele é. Não sei se vocês já ouviram falar de Francis Schaeffer, ele foi um grande filósofo e teólogo do século XX. Ele escreveu um livro, e o título do livro é No Little People, que significa não há ninguém pequeno demais. Ninguém é pequeno demais. Nesse livro, Francis Schaeffer escreveu: aos olhos de Deus não existem pessoas e lugares pequenos. Aqueles que se consideram pessoas pequenas em lugares pequenos, se comprometidos com Cristo e vivendo sob seu senhorio por toda a vida, podem, pela graça de Deus, mudar o fluxo da nossa geração.
Nesse livro, o Francis Schaeffer ele examina justamente esse relato em Êxodo 3 e 4. Ele, em específico, vai falar sobre o cajado, sobre o bordão. Em Êxodo e Números, nós encontramos Deus fazendo grandes coisas por meio desse cajado, né? Ele vai abrir o Mar Vermelho. Nas pragas, ele vai fazer com que o rio Nilo se torne em sangue. Ao tocar numa rocha, vai jorrar água. Deus vai usar esse cajado para fazer grandes coisas. Mas Schaeffer escreve o seguinte: Deus fez tudo isso com um pedaço de madeira morta. Deixa eu falar de novo. Deus fez tudo isso com um pedaço de madeira morta. E nós, que somos tão limitados, tão pequenos, tão fracos, não somos menos importantes do que esse cajado. Eu, sendo fraco, devo me tornar um eu usado por Deus, não o eu olhando para a minha fraqueza. Só então a pequenez de uma pessoa, quer seja seu talento, energia física, capacidade mental ou habilidade natural, pode se tornar como o cajado nas mãos de Deus. Não há pessoas pequenas. Certamente somos pequenos diante de um grande Deus, mas nas mãos do grande eu sou, nós podemos ser usados para reverter o fluxo de uma geração. É isso que Schaeffer nos diz. Nós vemos o poder de Deus revelado a Moisés, com misericórdia, com paciência, com graça e com presença. Então, deixe-me encerrar aqui com alguns pontos de aplicação. E daí? Que diferença isso faz para a sua vida e para a minha vida? A diferença é que o chamado de Deus na vida de Moisés fez com que ele superasse todos os seus medos e todas as desculpas que ele apresentou. Então, primeiro, a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é suficiente, assim como foi na vida de Moisés, nós vamos continuar vendo no relato de Êxodo. O apóstolo Paulo também descobriu a mesma coisa. O apóstolo Paulo teve uma experiência sem igual, foi experiência onde ele teve visão do céu. Ele viu o céu, viu a presença de Deus ali no céu. E diz em 2 Coríntios capítulo 11, para que ele não se orgulhasse devido àquela experiência, Deus deu a ele um espinho na carne, também chamado de um mensageiro de Satanás. Mas Paulo vai reconhecer que, mesmo depois de ter pedido 3 vezes para Deus remover esse espinho na carne, que ele descobriu que Deus usou aquele espinho na carne para que na fraqueza de Paulo o poder e a graça de Deus se manifestassem. E ele diz, na verdade, quando eu sou fraco é que sou forte. Porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se manifesta. A graça de Deus é suficiente. Não foi suficiente apenas para Moisés, para o povo de Israel e para Paulo. É suficiente para a sua realidade. Onde você vive, onde você trabalha, na sua família, os obstáculos, os desafios que você encara. Entenda que a graça de Deus é suficiente. Não é que Deus vai remover os obstáculos. Às vezes sim, às vezes não. Não é que Deus vai remover os problemas. Às vezes ele remove. Não é que Deus vai curar toda a enfermidade. Às vezes ele cura, às vezes não. Mas é que diante de qualquer desafio, qualquer luta, qualquer doença, a graça de Deus é sempre suficiente. Segundo princípio, a providência de Deus é significante. A providência de Deus é significante. No caso de Moisés, Deus deu a ele o poder de fazer sinais com o seu cajado. Deus deu a ele um porta-voz, o seu irmão que falaria onde ele tinha deficiência. A providência de Deus é significante. Você pensa, eu sou pequeno, sou fraco, sou incapaz. Meu querido, nas mãos de Deus, a providência de Deus na sua vida é significante, muito maior do que a sua pequenez. E por último, para encerrar, a fraqueza do servo de Deus é superado pelo poder de Deus. Você vê aí 3 S's, né, para ajudar a gente a gravar um pouquinho. A graça de Deus é suficiente, a providência de Deus é significante e a fraqueza do servo de Deus pode ser superado pelo poder de Deus. Com isso nós encerramos. Meus queridos, essa história de redenção, Deus redimindo o povo de Israel da escravidão no Egito, é um retrato.
de Deus resgatando a nós da escravidão do pecado. Deus nos redimindo, Deus nos dando vida e vida abundante. Então, diante dos desafios, você que conhece a Cristo, você que é servo de Deus, nunca permita que a sua fraqueza lhe obscura do fato de que Deus é poderoso e que sua graça é suficiente para lhe ajudar a superar qualquer fraqueza, qualquer medo. Nos levando à última questão que não coloquei aqui nos slides, é que diante disso nós não temos razão para ter desculpas. Não apresente desculpas. Ah, Senhor, eu não posso, sou fraco, as pessoas vão pensar menos de mim, ninguém vai me acreditar. Não. Não há desculpa para você ser usado por Deus. Deus usa até um cajado, um pedaço de madeira morta. Quanto mais Ele pode usar você, criado à sua imagem. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, pela chuva, pelo sol, entendendo que o Senhor sustém todas as coisas nas tuas mãos. Ó Deus, que alegria é poder olhar histórias como estas e entender que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor, o eu sou, o autoexistente, é um Deus também presente. Mesmo sendo um Deus acima de nós, maior do que nós, existindo antes e depois de todas as coisas, ainda assim o Senhor vem ao nosso encontro, em nossa fraqueza, em nossa pequenez, e o Senhor fornece poder, o Senhor demonstra a tua presença, e o Senhor nos concede graça. Pai, obrigado pela graça que nós temos por meio de Cristo. Obrigado pela vida que nós temos por meio de Cristo, pelo perdão dos pecados. Agora, ó Deus, nos capacita para que sejamos servos fiéis. Pai, remova as desculpas dos nossos lábios, entendendo que o Senhor fez a nossa boca. Remova os medos, ó Deus, sabendo que o Senhor é maior do que qualquer perigo. E, ó Deus, nos conceda o que nós precisamos para abraçar os desafios que o Senhor tem nos dado. Seja honrado, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Cada canto deste mundo, cada passo ecoa seu amor, a sua redenção. Sempre a mesma bandeira que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Um tesouro em vasos frágeis, sua luz brilhou na escuridão, em nossos corações. Somos servos desse amor, mostrar o seu poder, graça que é apesar de nós. O grande eu sou,
com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Oh, 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 oh. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Em todo lugar, em cada expressão, glorificar, seja aqui ou além, e até o final, glorificar. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Podem sentar. Estou. Irmãos, deixa eu fazer um pedido rapidinho para vocês. Essa semana agora, a gente vai ter a viagem da Clara, a Roberta, para fazer um treinamento que vão acompanhar a Laura e a Linelli em Goiás, não é isso? Elas vão fazer um treinamento de um ministério que a Laura e a Linelli fazem parte. Na realidade, elas já estão fazendo, né? Foram quantas semanas, Clara? Até agora 8, mais ou menos, né? Por aí, elas já estão há algum tempo fazendo esse treinamento online e agora elas vão fazer presencialmente, passar 5 dias, lá, 4 dias, uma semana, né? E aí elas vão agora, graças a Deus, muitas pessoas ofertaram e a igreja teve praticamente sim que pagar o mínimo para complementar a ida delas. Assim, até eu disse para elas que foi melhor do que a gente pensava que ia arcar, né? Graças ao bom Deus. Então é um privilégio para a gente, jamais vai ser um peso para a igreja pagar um treinamento desse para elas ou para qualquer outro irmão, porque isso vai ser benéfico não só para a nossa igreja local, mas para o reino de Deus. A gente não está fazendo só egoisticamente para pensar na nossa igreja, mas no reino. Quantas mulheres elas vão poder abençoar depois disso, tanto na igreja local, quanto em outros lugares aqui no Ceará e em outros lugares também, assim como a Laura e a Nelly têm feito, estão abençoando elas e mulheres no mundo inteiro praticamente, né? Obviamente que a gente sabe que elas vão lá, estão com tudo pago de viagem, ida, passagem lá ao local, mas elas também precisam ter recursos para se manter, comprar alguma coisa que elas precisam lá, né? E a nossa sugestão, eu conversei com o pastor Timóteo, é que nós possamos levantar alguma oferta para elas. Então, eu quero deixar vocês muito à vontade. Ainda tem um Gasoflask aqui, o que vocês podem fazer? Pegar um envelope, colocar uma oferta destinada para a Clara e a Roberta. Tudo que vocês fizerem aqui, a gente vai dividir para elas duas e elas vão gastar do jeito que elas quiserem. Não precisa prestar conta com a gente, tá certo? Desse valor. Se elas quiserem comprar bombom, quiserem comprar refrigerante, sei lá, o que quiserem comprar é para despesa delas, né? Quem viaja, quem vocês sabem que vão viajar, tem as suas despesas, então não é só, elas não vão lá só para assistir aula, então tem que comprar alguma coisa também. Então, também tem a possibilidade, vocês até alguns já receberam um QR Codezinho aí do Pix da igreja, e aí tem aí, você pode seguir essas instruções que tem e colocar como oferta destinadas para ela, você vai enviar o comprovante para o Denis, e aí o que também for entrar no caixa da igreja, destinado para esse fim, a gente vai encaminhar para elas também. Elas vão viajar na quarta-feira, mas a gente queria já que se você pudesse fazer a oferta hoje, já passasse logo, porque a gente sabe que vai passando a semana, a gente vai esquecendo e tudo, então esse é o aviso que eu queria dar para vocês.
Se quiserem colocar diretamente aqui no Gasofilaço, pegue um envelopezinho, coloque que é para a Clara e a Roberta. O Denis vai passar esse valor para elas duas. E o que entrar também no Pix da igreja, nós vamos transferir direto para elas, tá bom? Vamos abençoar nossas irmãs. Entendam isso como um privilégio, um investimento na obra missionária, que de fato é. E que o Senhor possa usar isso para o avanço do reino dele, tá certo? Outra coisa também, eu queria agradecer muito também a presença dos nossos irmãos lá do Projeto Flechas aqui, que estão um casal, e os filhos também estão ali, que lá, já é frutos aí lá de onde Fabiana e a Lúcia têm trabalhado, o Breno também tem feito estudo bíblico com eles lá na semana, estão aqui atrás, depois de boas-vindas também aos nossos irmãos aí. No próximo domingo nós temos ceia do Senhor aqui, então queremos convidar a igreja todos para fazer o máximo possível para que todos estejam aqui. Graças ao bom Deus, é que nós estamos sabendo é que está reduzindo aí o número de pessoas enfermas, né? Porque toda semana tinha uns 4 ou 5 doentes, agora já está reduzindo e a gente espera que continue assim, tá certo? Então vamos orar, deixa eu agradecer a Deus por esse tempo juntos. Roberto, sábado tem mocidade, ok? Desculpa por ter esquecido, 16 horas aqui na igreja, sábado. Então, e eu queria também que vocês orassem, assim como eu pedi na quarta-feira. Orem pelos homens, nós temos começado alguns pequenos grupos. Se tem algum homem aqui que não foi contactado ainda, você vai ser contactado, já dividimos alguns grupos. E vamos estudar o livro Homens Mais Parecidos com Jesus. Nosso intuito é que a gente encoraje os homens a serem de fato homens, cuidem das suas casas, cuidem das suas igrejas, da sua igreja, sejam homens que reflitam o caráter de Deus. Então nós vamos trabalhar, nas próximas semanas iremos iniciar alguns pequenos grupos e o intuito é ter alguns encontros separados, mas também ter alguns momentos em comunhão todos. Então se algum de vocês não estão no grupo da igreja e desejam participar, conversa com a gente aqui que a gente quer incluir também, tá certo? Deixa eu orar e agradecer ao Senhor por esse tempo. Obrigado, Pai, mais uma vez, porque o Senhor nos abençoou aqui com uma palavra encorajadora. O Senhor cada vez mais mostrando que nós dependemos de Ti e precisamos nos dobrar dia após dia na dependência do Senhor. Obrigado pelos louvores, obrigado pela EBD. Oramos também pela Clara, a Roberta, a Laura e a Alinelli que vão viajar essa semana. Que o Senhor abençoe aquele treinamento, que mulheres sejam cada vez mais impactadas e abençoadas para servir ao Senhor. Que elas possam entender que tem o seu lugar no reino para elas serem usadas por Ti, serem encorajadas dia após dia a servir ao Deus da Seara. Obrigado, Pai, porque o Senhor já providenciou o que é necessário para elas estarem lá. Nós oramos também para que o Senhor quebrante os nossos corações e abençoá-las também com despesas extras, ofertas para que elas possam também gastar com algumas coisas necessárias. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que chegou aqui, aqueles que não puderam vir, agradecemos a Ti pela chegada do Noah, a Carol e o Anderson, que o Senhor providenciou tudo para eles. Obrigado, Pai, pelos irmãos que já se recuperaram, o pastor Timóteo, que nós oramos aqui semana passada, já pôde estar aqui conosco, e o Senhor tem sido bom conosco, Senhor. Abençoe essa semana, os nossos trabalhos, as nossas famílias, tudo que formos fazer, que seja feito para a Tua glória. Nos leve em paz para os nossos lares e nos guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para todos. Deus abençoe.